pessoal, vamos falar aí sobre o que foi tratado, né, no nosso volume 2 do PET de Filosofia, semana 2. E o tema que a gente tratou durante essa semana foi os mitos. Para você saber com mais detalhes sobre esse assunto, clique no link que vai estar na descrição do vídeo abaixo, em que eu vou falar detalhadamente sobre o que foi os mitos e qual a relação que tem entre mito e filosofia. Aqui agora a gente vai falar sobre as atividades que foram dadas, né, no PET. E são duas questões, né? A primeira delas refere-se a um texto, né, do Gabriel Chalita, aquele cara lá que é da Canção Nova e tal, que virou deputado e tal. Vamos lá tentar entender o que está falando na citação. Vamos lá. Observe só. Está escrito ali, né? Os meios de comunicação, televisão, jornais, etc., utilizam a palavra mito com significado diferente, quando se refere a artistas que, em determinado momento, ganham destaque por causa de um filme ou música de sucesso. Observe só que ele está falando sobre mito na atualidade, certo? Aí ele diz o seguinte, mas, mesmo nesse caso, presta atenção nisso, mas, mesmo nesse caso, os mitos do mundo artístico são assim chamados porque atribuímos a eles qualidades que consideramos dignas de um Deus. Ok. Isso daí do livro Vivendo a Filosofia, de 2002. Aí temos ali, né, um enunciado ali falando: é correto afirmar que no mundo atual, isso referente aos mitos, obviamente, né, o que acontece? A gente vai ter que tentar entender a partir do texto, né, isso é uma interpretação, qual que é a visão que o Chalita mostra ali sobre os mitos do mundo moderno. Aí está a letra A. O mito narra as habilidades divinas, transmitidas aos homens pelos deuses. Observe só, se você pegar acima ali, o finalzinho, né, da citação, ele vai dizer que mesmo o mito moderno, ele vai ter essa característica, né? É uma comparação que se faz com qualidades dignas de um deus. Então a correta seria essa primeira aí, a letra A. Mas observe só que essa questão é uma pegadinha, porque há mais de uma resposta correta. A letra B, né, tá falando aí, o mito retrata tanto a significância quanto a primeira atribuição de sentido ao mundo. De fato, isso é uma característica própria do mito. Só que como está sendo perguntado o que tem a ver com o mito no mundo atual, essa está descartada, ok? Então, é uma característica do mito, mas do mito antigo, não do moderno. Aí está a letra C. O mito tem importância pelo fato de ser a primeira forma de dar significado ao mundo. Correto? Está correta também. Só que o que está sendo pretendido na questão é compreender o mito no mundo moderno e essa alternativa refere-se ao mito antigo, primitivo, ok? Aí vamos para D. O mito, na totalidade do real, não apresenta mais abrangência nem o distintivo essencial que havia na sua origem. Isso é, no mito primitivo. Observe só, essa alternativa fala sobre uma característica, né, distintiva em relação ao que era o mito na antiguidade e o que é o mito no mundo atual. E percebemos que essa tal característica que é atribuída aos grandes homens, né, os famosos artistas e tal, ela também remete a uma característica própria do mito primitivo. Então, está errada essa alternativa, ok? A letra E, né, é a mais errada de todas, a mais viajada, né? Está falando lá, o mito possibilita ao homem lutar e viver criticamente contra tudo que lhe é adverso. Ora, não faz sentido algum, né? O mito não tem a ver com isso, né? Então, está errada. Então, recapitulando, a alternativa correta é a letra A, né? Está bem transparente, bem claro aí na citação do texto acima. Vamos para 2. A 2 é bem tranquilo. Aí temos lá, né,
um trecho de uma fábula do La Fontaine, que está escrito: no amor tudo é mistério, suas flechas e seu estojo, sua chama e sua infância eterna. Mas por que o amor é cego? Aconteceu que num certo dia o amor e a loucura brincavam juntos. Aquele ainda não era cego. Surgiu então entre eles um desentendimento qualquer. Pretendeu então o amor que se reunisse para tratar do assunto o conselho dos deuses. Mas a loucura impaciente deu-lhe uma pancada tão violenta que lhe privou da visão. Vênus, mãe e mulher, pôs-se a clamar por vingança aos gritos. Diante de Júpiter, de Nêmesis, a deusa da vingança e de todos os juízos do inferno, Vênus exigiu que aquele crime fosse reparado. Seu filho não podia ficar cego. Depois de estudar detalhadamente o caso, a sentença do Supremo Tribunal Celeste constituiu em declarar a loucura a servir de guia ao amor. Então, observe só que essa historinha, ela está explicando a partir do Supernatural, né? Sobrenatural, por que que existe essa relação entre amor e loucura. Citando, né, a partir de uma história que envolve deuses romanos, né, como Vênus e Júpiter. Aí, né, vem enunciado abaixo. A fábula traz uma experiência oriunda dos deuses para uma realidade humana. Até está isso enunciado, né? Uma explicação oriunda dos deuses para a realidade humana. Que tipo de explicação é esse? Aí temos lá 5 alternativas. A primeira, estética. Estética é uma área da filosofia que a gente vai entender ainda com mais detalhes, que tem a ver com uma reflexão sobre o que é o belo. Ok? Mas não é sobre isso que a gente está falando. Apesar de estar falando sobre amor, né? A gente está falando de uma historieta que busca explicar dois fenômenos que existem no mundo concreto, que são o amor e a loucura. Então não pode ser essa. Aí está a letra B lá, filosófica. Recapitulando o que vimos aulas atrás. A filosofia, ela se fundamenta na razão e não em forças sobrenaturais. Então não pode ser essa. A letra B está errada também. Aí vamos para a C. A C diz que a explicação é mitológica. Recapitulando o que a gente viu lá no vídeo, que está ali abaixo, que vocês podem clicar ali depois, o mito remete a uma explicação do mundo a partir de forças sobrenaturais. Então a letra correta seria essa, a C, de fato. Temos aí uma explicação mitológica na fábula do La Fontaine. Aí temos a letra D lá, científica. Por que que não é? Mesma questão da filosofia. A ciência se fundamenta na razão, né? E ela é experimental. Eu posso tirar a prova e por isso ela se difere da filosofia. Não é também isso, né? A letra E está falando sobre crítica, né? Essa alternativa. A postura crítica diante da realidade, né? Tem um tanto a ver com a filosofia e com a ciência, que é você tentar investigar com prudência e tal, a partir da razão, como que funcionam as coisas no mundo. Não é sobre isso que o texto acima está falando. Portanto, recapitulando, a resposta certa é a letra C de casa, mitológica. Bom, basicamente é isso que eu tinha para falar hoje, pessoal. Até a próxima. Tchau.